Seja bem-vindo ao nosso estúdio, doutor. Cida, eu agradeço a oportunidade de vir aqui esclarecer um pouco essa questão. Bom, então a questão que a gente vai falar com vocês hoje é o projeto de lei 7596 de 2017, de autoria do senador federal Randolph Rodrigues, da Rede, que fala sobre o abuso de autoridade. Então, esse abuso de autoridade que está atingindo juízes, promotores, polícia, até guarda municipal. Eu estava vendo aqui, doutor, se é de 2017, por que agora levantaram essa lebre em regime de urgência? Então, Cida, é uma boa pergunta. Esse anseio de tratar, digamos, com mais dureza juízes, promotores, policiais, ele já vem de algum tempo, né? Mas vem se intensificando, parece que vem se intensificando, pelo que alguns interpretam, eu inclusive, vem se intensificando na medida em que pessoas são punidas, pessoas mais poderosas, pessoas de classes sociais mais abastadas são punidas, coisa que não acontecia antes. Enfim, ao que se parece é isso que acontece. Na medida em que pessoas que não estavam acostumadas a enfrentar o rigor da lei passaram a ter que enfrentar, exato, eles, né? Pessoas que de certa forma não eram atingidas pela lei, agora que foram atingidas, e sabemos disso, vemos vários exemplos. Grandes empresários, autoridades, pessoas que nunca imaginavam que sofreriam um processo, que estão presas há muito tempo. Essas pessoas e outras que estão na iminência de serem atingidas se articularam para dar uma resposta e para evitar, enfim, para digamos, colocar essas autoridades, esses policiais, etc., no lugar deles. No lugar, olha, não mexam com a gente que vocês não podem. Intimidar, né? Exato, intimidar. E não é um momento super inadequado, que é um momento que as pessoas começam a acreditar na justiça, porque antes eles falavam que a justiça era lenta e que a justiça não resolvia só para pobre, né? Que não resolvia, só para rico resolvia. Enfim, estava no momento que a gente estava começando a se esclarecer mais e vem essa bomba, né? Exato, a justiça, na verdade, ela é burocrática, né? Enfim, o Estado é burocrático, né? Há muito tempo se luta contra a burocratização, mas é natural que o Estado tenha burocracias a mais que os particulares. Por exemplo, se o Estado quer, enfim, precisa comprar alguma coisa, diferentemente do que acontece com o particular, o Estado precisa fazer uma licitação, precisa encontrar quem vende mais barato, quem vende o melhor produto, coisa que a gente não precisa, né, Cida? A gente quer, por exemplo, um saco de arroz, vai no supermercado, escolhe, se você escolher o mais caro, tanto faz, não tem problema. O dinheiro é seu, agora, né? Exato. Agora o poder público não pode, né? Então o poder público, é natural que as coisas aconteçam mais devagar, e a justiça da mesma forma. A justiça tem prazos longos, tem um processo a ser seguido, tem um contraditório, trâmite, etc. Enfim. Então é natural. Então, enfim, é natural que a justiça seja mais lenta. Mas, de fato, a justiça ganhou muito crédito recentemente, pelo menos no meu ponto de vista, ganhou muito crédito na medida em que provou que a justiça não é só para pobre, para negro, enfim, para as classes minoritárias, digamos. Né? A justiça é, sim, para todos, e na medida em que isso veio à tona, esses todos, né, esses outros todos se sentiram incomodados com isso. Assim, vai chegar em mim, né? Vai chegar em mim e fala, puxa vida, como é que pode, para usar uma expressão já que nós ouvimos aqui, como pode um juizeco de primeiro grau, enfim, me prender, né? Então, e aí como que vocês estão reagindo com relação a isso? Os juízes, os promotores, qual que é a reação? A magistratura, o Ministério Público e os policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, estão bastante preocupados com essa situação. Que até a Guarda Municipal está envolvida. Exato, até a Guarda Municipal está envolvida com isso. Porque, veja, o que acontece? À medida em que se diminui o poder dessas entidades, digamos assim, genericamente, o que acontece é que essas entidades podem fazer menos pelas pessoas. Enfraquecer, né? Enfraquecer, e a gente exatamente. Fica assim à mercê, né? Exatamente. Porque, veja, vamos pensar na figura do policial, né? O policial militar. O policial militar é aquele que está no front, é aquele que está no... Enfim, é o primeiro... salvar. Exato, é o primeiro entre a violência e a sociedade. É a primeira barreira. O policial militar ele tem fração de segundos para tomar uma decisão. Isso é muito frequente. Ele chega, por exemplo, no calor dos acontecimentos, chega no calor de uma ocorrência. Então vamos pensar, por exemplo, numa situação de violência doméstica. A polícia militar é acionada porque tem uma mulher pedindo socorro, porque aparentemente ela está sendo agredida. O vizinho liga para a polícia militar comparece lá em poucos instantes. Chega lá, o policial militar se depara com a seguinte situação: uma mulher gritando por socorro e uma porta fechada.
ele precisa decidir se ele arromba aquela porta e ingressa naquele ambiente, e ingressando, vai constatar uma situação, ele precisa decidir se ele vai prender aquela pessoa, se ele vai algemar, por exemplo, aquela pessoa, certo, o suposto agressor ou não. Então veja, entre outras questões, o que o projeto de lei diz? O projeto de lei diz que não pode usar a algema sem necessidade. Então vejam, o policial tem alguns instantes para decidir se ele usa ou não a algema, se a algema é necessária ou não. Como se exigir desse policial que aqueles poucos segundos ele faça uma análise de futurologia, né? Será que esse cara vai matar essa mulher se não algemá-lo? Né? Enfim, então o que se pretende é isso. Agora veja, o que a sociedade pode esperar desse policial militar? Esse policial militar tem família, esse policial militar depende do emprego dele. Então, qual é a tendência? Ele está correndo o risco de ser processado. Exato, a tendência é que ele não enfim, passa a ser omisso. Então o cara vai pensar assim, puxa vida, tem uma chamada de violência doméstica, bom, vou esperar uns minutinhos aqui para ver se esse negócio se resolve sozinho. Né? Aí chegando lá, estão gritando, peraí, vou tocar a campainha, né? Porque se eu entrar, vai que eu tomo um processo criminal por causa disso. Vai que eu sou preso, vai que eu perco o meu emprego, né? E essa mesma situação exatamente acontece com o judiciário, com a magistratura. Em que circunstância, por exemplo? Porque o promotor, da mesma forma, o promotor, digamos, vai pedir uma investigação. Então, se diz aí no projeto de lei solicitar uma investigação, determinar uma investigação de alguém que se sabe inocente. Então, veja, quando você solicita uma investigação... Porque você tem dúvida. Em princípio você não sabe, né? Tanto que a investigação é justamente para apurar se aquilo aconteceu, se aquilo não aconteceu, quem são os envolvidos, etc. Enfim, não é necessário, claro, transformar as operações em espetáculo, isso sempre foi criticado, as críticas são justas, né? Mas, por outro lado, não se pode, por exemplo, exigir do promotor de justiça que antes ele tenha certeza absoluta que aquela investigação gerará uma condenação, para aí sim ser lícita a postura dele de pedir investigação. E a mesma coisa com o juiz. Quando você recebe um processo criminal, você não sabe se você vai condenar ou não a pessoa, evidente. É claro que o processo já chega com alguns elementos, mas meio não se sabe. Estudado, né? Exato, não se sabe. Eu vou dar aqui um exemplo, né? Os roubos, por exemplo, cometidos à mão armada, esses roubos mais violentos. Esses roubos mais violentos geralmente são praticados por pessoas que cobrem o rosto. Né? O sujeito costuma colocar um capuz para praticar um roubo desse. Aí a polícia tenta identificar essa pessoa, a partir de uma identificação é processada, mas por vezes a acusação não se confirma. Aliás, por várias razões. Às vezes não se confirma porque as vítimas estão com medo de reconhecer aquela pessoa em juízo. Ou seja, vai que ela é solta depois. Exato, ou seja, que o réu cometeu o crime, ele cometeu, mas ele vai ser absolvido por quê? Porque a vítima não teve coragem de reconhecê-lo. Nesse caso, o juiz, por exemplo, estaria sujeito a um processo criminal, sujeito a perder o cargo, porque essa pessoa foi processada. E qual que é a posição da OAB? Parece que a OAB tem um ponto aí, que a OAB está... Nesse projeto, Cida, foi inserida, no meu ver, uma ideia que não orna com as demais ideias, né? Essa é a minha visão. Os advogados têm várias prerrogativas que já são reconhecidas por lei. Já existem. Já existem. Por exemplo, de se entrevistar com o cliente, por exemplo, de falar com o juiz, de despachar com o juiz, etc, etc. Despachar com o juiz em qualquer momento. Despachar, em princípio, em qualquer momento, né? Então, o que se pretende é que a violação dessas prerrogativas sejam também criminalizadas. Qual é o problema disso? Qual o problema é que, novamente, cria-se o risco de se ter um juiz amedrontado, né? A quem interessa um juiz amedrontado? A quem interessa um juiz, puxa vida, eu vou atender, vou parar aqui o que eu estou fazendo, vou atender. Estou numa audiência, exato, tem que parar. Exato, uma audiência, por exemplo, envolvendo segredo de justiça, menor, por exemplo, abusado sexualmente, o cara fala, não, mas acho que eu vou parar aqui porque depois eu vou tomar um processo criminal se eu não parar. Enfim, então, no meu ponto de vista, como sociedade, para a sociedade, isso não me interessa. O que vocês estão fazendo nesse momento, as autoridades? Cida, 22 de agosto, salvo engano é hoje, tem uma manifestação de autoridades marcada em Brasília, vai ser reproduzida em vários lugares, inclusive em São Paulo, para informar a população a respeito do que está acontecendo, né? Aí, volto a dizer, Cida, se me permite, por que essas coisas vieram agora, né? Será que nunca aconteceu de alguém ser julgado, enfim, de alguém ser processado injustamente? Será que nunca aconteceu de alguém ser algemado sem necessidade?
né? Será que isso não acontecia há 10 anos? Será que isso não acontecia antes da Lava Jato? Essa é a pergunta. Porque tem uma relação direta com a Lava Jato. Será que antes da Lava Jato não existia esse problema? Agora, depois da Lava Jato, depois de prisão de ex-presidentes, ex-governadores, governadores, será que agora mudou? Grandes empresários. Exato, grandes empresários. Né? Essa é a pergunta que se faz. Né? E o que a sociedade pode fazer nesse momento? A sociedade pode e deve se manifestar, no meu ponto de vista, contrária a esse projeto. Ela deve se informar do que está acontecendo, verificar que, na verdade, está sendo objeto de manobra, né? Na medida em que é conclamada para apoiar esse projeto, está sendo, com todo respeito, enganada, porque a ideia do projeto não é defender a população. E se manifestar. Na verdade, a ideia do projeto é para que eles se defendam. Né? Exato, não tem a ver com a população. Né? A vida da população, no geral, não vai mudar. Tá certo. Queria agradecer, doutor, esses esclarecimentos. Assim, não tem muito a ver com o assunto, mas já que o senhor também está da Justiça Eleitoral, está tendo uma campanha, né, que a gente podia fazer um apelo. Sim, da biometria. Da biometria. Eu sou juiz eleitoral, se é verdade. Na verdade, todo mundo precisa comparecer nos cartórios eleitorais, até quem for de fora de Mococa, quem ainda não fez, cadastrar a impressão digital. A ideia da Justiça Eleitoral é que não se leve mais documento, a pessoa se identifique a médio prazo a partir da digital. Certo. Isso vai ser ótimo, isso vai dinamizar a votação, agilizar mais ainda, exato, né? vai tornar muito mais segura, né, a votação, pessoas enfim, que não haja fraude, então é importante que todo mundo vá. O cartório eleitoral está pronto para receber todo mundo. Está abrindo, tem horários extras, né? Então, exato, tem horários extras. Está abrindo de manhã também, então a gente está anunciando na TV também, se alguém tiver dúvida também pode entrar em contato nas nossas redes sociais e ficar então voltando ao tema para a gente terminar a nossa conversa. Assim, as pessoas, na verdade, o que a gente tem mesmo é que se informar sempre. Se informar, Cida, se informar e se manifestar, né? Porque essas pessoas, importante, as pessoas em quem a gente vota, elas nos representam, né, Cida? Então o deputado, por exemplo, estadual... Para falar em eleição, né? O deputado estadual em quem a gente votou, o vereador em quem a gente votou, o deputado federal saber em quem a gente votou. a posição deles. Exato, saber a posição deles e cobrar, né? Porque, na verdade, eles estão lá justamente para representar quem votou neles, né? Então é importante que eles façam um trabalho de acordo com isso. E a gente quer continuar acreditando que a justiça realmente vai para defender toda a comunidade. A justiça continua empenhada. Eu aproveito para dizer que essa minha posição também é encampada pelo FONAJUC, Fórum Nacional de Juízes Criminais, do qual eu faço parte. O senhor é atuante, né? Eu estou sempre nos eventos, enfim, faço parte de um conselho acadêmico. É importante, na verdade, que todo mundo faça parte, os juízes estão fazendo. Nós, juízes, estamos prontos para defender a sociedade e continuaremos, custe o que custar. A sociedade agradece. Obrigada, doutor.